A história que vamos relembrar é a do profeta Eliseu e da mulher que o hospedou em Sunem, relatada em 2 Reis 8, 1-6, no episódio conhecido como o retorno da mulher sunamita e a restauração de suas terras. Este relato não é apenas sobre uma recomposição material, mas sobre como Deus honra a fé de quem confia, mesmo em meio à perda e à distância. Sunem era uma pequena cidade tranquila, cercada por vinhedos e campos de trigo que ondulavam sob o vento do entardecer. Ali, anos antes, uma mulher notável tinha recebido Eliseu em sua casa, cuidando dele com generosidade. Por meio da promessa do profeta, ela havia experimentado o milagre do nascimento de um filho, e também o milagre de vê-lo restaurado à vida. Mas o tempo passou, e agora uma nova provação se aproximava. O Senhor havia advertido Eliseu que uma grande fome viria sobre a terra, 7 anos de escassez indescritível. Levanta-te, aconselhou o profeta, com os olhos pesados de compaixão, e vai, tu e a tua família, para onde puderes habitar. O Senhor determinou que a fome virá sobre esta terra. A mulher, que aprendera a ouvir a voz de Deus através do servo do Altíssimo, não questionou. Seus olhos embargaram-se ao olhar sua casa, seu campo, as árvores que ela mesma havia plantado. Partiu para a terra dos filisteus, estrangeira entre estrangeiros, sustentada apenas pela lembrança de que o Deus de Israel continuava sendo também o seu Deus. Os anos passaram lentos e duros. Os dias eram marcados pelo trabalho árduo em um lugar onde não era bem-vinda, e as noites pelas saudades das colinas de Sunem. Às vezes, ela contava ao filho histórias do profeta que hospedara, de como o homem de Deus costumava se recolher em seu pequeno quarto de paredes caiadas, e como o perfume do azeite queimando sobre a lamparina parecia carregar orações silenciosas ao céu. O menino, agora jovem, ouvia com crescente admiração e fé. Mãe, perguntava muitas vezes, você acha que o Deus do profeta ainda ouve o nosso clamor, mesmo estando longe de casa? Ela sorria com ternura e respondia, meu filho, quando todo o resto falhar, ouve-se o silêncio de Deus sustentando a esperança. Ao fim dos 7 anos, a terra voltou a florescer. As chuvas caíram, os campos renasceram de pó e cinzas. A mulher então sentiu um chamado no coração. Era hora de voltar. Mas ao regressar a Sunem, encontrou suas terras ocupadas. Homens desconhecidos colhiam o trigo de seu campo. E a casa onde outrora acolhera Eliseu, agora estava em ruínas, com crianças brincando nos corredores que um dia foram seus. Durante dias, tentou resolver pacificamente. Falou aos novos ocupantes, esta terra pertence à minha família. Fui forçada a partir por causa da fome. Mas os homens zombaram. Tens provas? Nada te resta aqui, mulher. Sem apoio, ela resolveu ir até o rei de Israel, uma atitude ousada para uma viúva. O palácio reluzia em mármore e bronze, e diante de toda aquela pompa, sua figura simples parecia deslocada. Ainda assim, firmou o passo. A cada corredor que atravessava, uma oração se formava em seus lábios. Senhor, tu que moveste o coração de reis e libertaste teu povo, dá-me justiça. O palácio cheirava a incenso. O murmúrio das audiências enchia o grande salão. Quando chegou sua vez, ergueu a voz com firmeza. Meu senhor e rei, eu sou a mulher que o homem de Deus advertiu sobre a fome. Obedeci a palavra do Senhor, mas ao retornar, encontrei minhas terras tomadas. Peço em nome do Deus vivo, que olhes para mim com justiça. Na providência divina, naquele mesmo momento, o servo do profeta, Geazi, estava diante do rei, contando histórias sobre os grandes feitos de Eliseu. Narrava como ele havia restaurado a vida o filho da mulher sunamita, descrevendo cada detalhe. O rei, curioso, inclinava-se quando, de repente, Geazi exclamou, ó rei, esta é a própria mulher, e este é o filho cujo coração foi restaurado. O salão emudeceu. O rei olhou para ela surpreso, depois voltou-se ao filho, impressionado com a serenidade que irradiava de seus rostos. É verdade? Perguntou o monarca.
erguendo-se do trono. Sim, meu senhor, foi a mão de Deus que nos sustentou e nos trouxe de volta. O rei, tocado, ordenou imediatamente que fossem restituídas à mulher todas as suas terras, bem como os frutos que haviam sido colhidos durante os anos de ausência. Enquanto o decreto era redigido, a mulher manteve o olhar sereno. Naquele instante, compreendeu que o mesmo Deus que abençoara seu lar anos atrás continuava atento aos detalhes de sua história. De repente, todo o tempo de espera, as lágrimas, o exílio, a incerteza, convergia para aquele momento de restauração. Deus havia transformado o distanciamento em retorno, o esquecimento em lembrança e a perda em testemunho vivo. Mais tarde, ao caminhar novamente pelo campo agora devolvido, ela ergueu os olhos para o céu cor de púrpura do entardecer. Seu filho corria entre as espigas douradas, e a brisa trazia o aroma de esperança. Mãe, ele gritou, Deus trouxe tudo de volta. Ela sorriu com satisfação tranquila. Filho, ele nunca deixou de cuidar, apenas esperou o tempo certo. Seu coração, um dia consumido pela saudade, agora pulsava com a certeza de que todas as jornadas guiadas pela fé terminam, inevitavelmente, nos braços da providência divina. A história da mulher sunamita é um lembrete poderoso sobre a fidelidade de Deus no tempo da perda e da espera. Mesmo quando o presente parece bloquear o caminho, o Senhor está escrevendo um retorno silencioso, preparando a hora certa de restaurar o que parecia sepultado. Ele não esquece o bem que fazemos em seu nome. Cada ato de amor, cada gesto de fé, cada semente de confiança plantada em tempos difíceis há de florescer sob o seu cuidado. Assim como fez com a mulher de Sunem, Deus também sabe o nome de cada um de nós e o endereço das nossas promessas. Hoje, Ele ainda age da mesma maneira, no tempo exato, no modo perfeito. Talvez você se sinta como ela, distante de sua terra de alegria, com os campos de sua alma ocupados por lembranças amargas ou por perdas que parecem definitivas. Mas o Deus que governa o tempo continua vivo e atento. Espere nele. Na hora certa, ele restaurará, e quando o fizer, a colheita será abundante o suficiente para compensar toda a estação de escassez. Se você gostou, curta e compartilhe esta história para que mais pessoas sintam o poder da fidelidade de Deus.